Boa noite, meus irmãos. Hoje nós estamos aqui para conversarmos sobre a lição 43 do livro Opinião Espírita, Enganos ante os Espíritos. Para nossa preparação de ambiente, eu escolhi um texto do nosso irmão X. Ele é mais longo do que o normal, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque ela tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje. Oração diante do tempo. Senhor Jesus, diante do calendário que se renova, deixa que nos ajoelhemos para implorar-te compaixão. Tu que eras antes que fôssemos, que nos tutelaste em nome do Criador na noite insondável das origens, não desvies de nós teu olhar, para que não venhamos a perder o adubo do sangue e das lágrimas, oriundo das civilizações que morreram sob o guante da violência. Determinaste que o tempo, a feição de ministro silencioso da tua justiça, nos seguisse todos os passos. E com os séculos, carregamos o pedregulho da ilusão, dele extraindo o ouro da experiência. Do berço para o túmulo e do túmulo para o berço, temos sido senhores e escravos, ricos e pobres, fidalgos e plebeus. Entretanto, em todas as posições, temos vivido em fuga constante da verdade, a caça de triunfo e denominação para o nosso velho egoísmo. Na governança, nutríamos a vaidade e a miséria. Na subalternidade, alentávamos o desespero e a insubmissão. Na fortuna, éramos orgulhosos e inúteis. Na carência, vivíamos intemperantes e despeitados. Administrando, alongávamos o crime. Obedecendo, atendíamos à vingança. Resistíamos a todos os teus apelos em tenebrosos labirintos de opressão e delinquência, quando vieste ensinar-nos o caminho libertador. Não te limitastes a crer na glória do Pai Celeste. Estendeste-lhe a incomparável bondade. Não te circunscreveste à fé que renova. Abraçaste o amor que redime. Não te detiveste entre os eleitos da virtude. Comungaste o ambiente das vítimas do mal para reconduzi-las ao bem. Não te ilhaste na oração pura e simples. Ofertaste mãos amigas às necessidades alheias. Não te isolaste junto à dignidade venerável de Salomé, a venturosa mãe dos filhos de Zebedeu. Aconselhaste a Madalena, possuída de 7 gênios sombrios. Não consideraste tão somente a Bartimeu, o mendigo cego. Consagraste generosa atenção a Zaqueu, o rico necessitado. Não apenas aconselhaste a fraternidade aos semelhantes, praticaste-a com devotamento e carinho, na intimidade do lar, ao sol meridiano da praça pública. Não pregaste a doutrina do perdão e da renúncia exclusivamente para os outros. Aceitaste a cruz do escárnio e da morte com abnegação e humildade, a fim de que aprendêssemos a procurar contigo a divina ressurreição. Entretanto, ainda hoje, decorridos quase 20 séculos sobre o teu sacrifício, não temos senão lágrimas de remorso e arrependimento para fecundar o Saara de nossos corações. Em teu nome, discípulos infiéis que temos sido, espalhamos nuvens de discórdia e crueldade nos horizontes de toda a terra. É por isso que o tempo nos encontra hoje tão pobres e desventurados como ontem, por desleais ao teu evangelho de redenção. Não nos deixes, contudo, órfãos de tua bênção. No oceano encapelado das provações que merecemos, a tempestade ruge em pavorosos açoites. Nosso mundo, Senhor, é uma embarcação que estala aos golpes rijos do vento. Entre as convulsões da procela que nos arrasta e o abismo que nos espreita, clamamos por teu socorro. E confiamos em que te levantarás luminoso e imaculado sobre a onda móvel e traiçoeira, aplacando a fúria dos elementos
e exclamando para nós, como outrora disseste aos discípulos aterrados: homens de pouca fé, por que duvidastes? Vamos orar. Amigos espirituais, Jesus, Mestre querido, Deus, Pai de infinita misericórdia, abençoado seja este instante. Que os lares de todos que nos ouvem nesse momento estejam repletos de luz, bênçãos, trazidas por esses irmãos benfeitores. Que possamos agradecer a todo momento, a todo instante, as bênçãos recebidas de Ti, Senhor. Que assim seja. Então, muito bem. Como eu havia dito, hoje nós estamos aqui para conversarmos sobre a lição 43, do livro Opinião Espírita. E é um livro ditado por André Luiz e Emmanuel. E as lições ímpares foram ditadas por André Luiz. Então a nossa, 43, do nosso irmão André Luiz. E no topo de cada lição dessa, existe um código, onde vem uma letra e uma questão. A nossa vem a letra M, questão 286. Bom, como a gente é mal acostumado, quando eu vi assim, questão 286, eu fui logo no Livro dos Espíritos. Só que esse M é do Livro dos Médiuns. Eu descobri fazendo a pesquisa, claro. Mas, por nossa sorte, a questão 286 do Livro dos Espíritos também tem a ver com o que a gente está conversando aqui hoje. Vamos ver qual é a questão 286. Deixando seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? A resposta é: imediatamente, ainda que não é o termo próprio. Como já dissemos, é necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesma e alige o véu material. Vejam bem, aqui está falando, mostrando que a vida continua, como na lição de preparação do ambiente, onde ele fala de encarnação para encarnação, encarne, desencarne. Uma hora nós somos ricos, pobres, outra hora nós estamos no comando, outra hora somos subalternos. Enfim, não é de uma hora para outra que nos tornamos o que somos hoje, independentemente da condição em que estejamos. Foi um processo longo para chegarmos até aqui. E assim é com os espíritos desencarnados. Não é porque desencarnamos que vamos adquirir um grau a mais ou vamos ter atingido a perfeição porque estamos no plano espiritual. Nós apenas trocamos de plano, trocamos de roupagem. Tanto é que na questão, aqui na resposta dos espíritos, nessa questão 286, fala assim, olha, a pessoa quando desencarna, ela precisa de um tempo. Ela precisa de um tempo mais ou menos longo, de acordo com a importância que ela deu às coisas materiais, à vida material. Tanto é que fala no final, alige o véu material. Não é? Que a matéria nos cega, nos dificulta a vida no plano espiritual, porque a gente fica ligado a coisas que não são mais daquele plano. Então, tudo é um processo. Mas vamos então à questão 286 do Livro dos Médiuns. Diz o seguinte: todas as imperfeições morais são portas abertas ao acesso dos maus espíritos. Nós nos ligamos àqueles que pensam como nós, que desejam aquilo que nós desejamos, que gostam daquilo que nós gostamos. Se estamos vibrando no mal, vamos dar brechas a espíritos que também vibram no mal para estarmos do nosso lado. A que, porém, elas exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é
que a criatura menos confessa a si mesmo, a si mesma. Né? O orgulho é o pai de todas as nossas imperfeições morais. O orgulho nos médiuns traduz-se por sinais inequívocos quanto constitui uma das causas mais fortes de suspeição no tocante à veracidade de suas comunicações. Começa por uma confiança cega nas mesmas comunicações e na infabilidade do espírito que las dá. Daí um certo desdém por tudo o que não venha deles. É que julgam ter o privilégio da verdade. Cuidado para nós, médiuns, né? O orgulho em nós, nossa, é uma porta aberta, né? De tamanho incalculável para a espiritualidade inferior. Acharmos que somos privilegiados, que nossa mediunidade é melhor ou maior do que qualquer outro, que os espíritos que se comunicam por nós são espíritos elevados, de outra transcendência. Gente, não é assim. A mediunidade é uma ferramenta para a nossa melhoria. Ou seja, se é para a nossa melhoria, é porque nós estamos, né, em degraus inferiores, precisando crescer. Nós precisamos da mediunidade para estar mais de perto com os exemplos de derrotas, de fracassos, e também, é claro, de bons exemplos, de boas orientações, que também há nos livros. Então, nossa obrigação, né, lembrar sempre do estudo, mas aqui está se referindo mais detidamente àqueles espíritos, aquelas mensagens que nós somos intermediários, intérpretes. E por que dessa fala com o que a gente falou antes? Não é porque vem da espiritualidade que está certo, não é porque vem da espiritualidade que é bom, que é perfeito. Nós temos que analisar, não podemos ter a fé cega, e sim a fé raciocinada, ensinada por Kardec. E é exatamente isso que André Luiz vem colocar para nós, médiuns. Ele traz na sua mensagem uma série de preocupações. E nós vamos ver cada uma delas. André Luiz e suas preocupações. Julgar que todos os espíritos benevolentes que se comunicam na Terra são instrumentos imaculados. Olha, ótimo que tem espíritos bons que se comunicam conosco. Mas não é? A perfeição relativa, a maior que nós conhecemos, é de Jesus Cristo. E ele não se comunica por aí, não é? Todos aqueles que se comunicam conosco, todos aqueles espíritos bons, né, que se comunicam conosco, estão numa condição relativamente melhor do que a nossa. Mas isso não lhes dá o aval de perfeição, de que não cometem erros. Então a gente tem que saber separar. Nós temos a obrigação da nossa parte, analisar o conteúdo do que a gente recebe. Considerar que eles veiculam princípios de virtude como se fossem anjos flanando nos céus, dando conselhos que nada lhes custa. Olha, dar conselhos em relação às vivências, às dificuldades pelas quais a gente está passando, pelas angústias, elas só têm estofo, só tem base quando vem de espíritos que passaram por algo semelhante. Né? Então, nada vem de graça, nem para nós, nem para eles. Eles passaram por uma série de dificuldades, conseguiram ser aprovados nessas dificuldades, adquiriram conhecimento nestas dificuldades.
E este conhecimento hoje os fazem espíritos que podem nos ajudar a nos esclarecer. Então é sempre bom conhecer a história do espírito que está se comunicando, ou sentir, né, e analisar tudo aquilo que está sendo dito para vermos se há base nisso. Se o que ele está falando faz parte de uma vivência. Isso é muito importante. Chamá-los a propósito de bagatelas, né? Então, tem os dois lados. É não acreditar piamente em tudo que é dito pelo mundo espiritual, né? E também não ficar chamando os nossos amigos espirituais por qualquer coisa, né? Porque cada um de nós tem as suas tarefas a desempenhar e eles têm as deles no plano espiritual. E vamos lembrar de uma coisa: é nossa responsabilidade viver a nossa vida enquanto eles estão vivendo a deles, né? Não é porque estão no plano espiritual que eles não têm vida, que eles não têm responsabilidades, que eles não têm afazeres. Eles não estão no mundo espiritual simplesmente para nos atender a qualquer capricho, a qualquer necessidade. Deixa eu até ler a próxima preocupação para eu citar um exemplo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Solicitar-lhes concurso de problemas estritamente materiais. Quem está vivendo na matéria? Somos nós. Quem que tem que resolver os problemas materiais? Somos nós. Quem tem que viver a nossa vida? Nós temos que viver a nossa vida. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode ser responsabilizado por crimes, vamos colocar assim, contra a lei divina, no plano material, contra espíritos que estão no plano espiritual. É o exemplo que a gente traz do livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 27, onde fala da mediunidade transviada. Eu vou ler um pequeno trechinho, do parágrafo 13 ao parágrafo 18, só para a gente ter uma ideia do tipo de reunião que nós estamos falando. Raimundo dizia: tenho necessidade do dinheiro, que há meses vem sendo acumulado no instituto, do qual sou credora prejudicada. Que me diz você de semelhante demora? Raimundo é um espírito desencarnado. Espere, minha irmã, recomendava a entidade. Trabalharemos em seu benefício. E a palestra continuava. A solução é urgente. Você deve ajudar-me com a ação mais expedita. Tente uma volta pelo gabinete do diretor Ranzinza e desencrave o processo. Você quer o endereço das pessoas que precisamos influenciar? Não. Conheço-as e sei onde moram. Vejo, Raimundo, que você anda distraído. Não se interessou por meu caso com a presteza justa. Olha, como dizem por aí, essa história seria trágica se não fosse cômica. Pessoas encarnadas escravizando espíritos, vamos colocar assim, não é que sejam inocentes, mas que querem ajudar, mas não sabem como, e acabam se tornando presas de criaturas encarnadas que são perversas. Esse é o nome, né? Preguiçosas, que querem que a espiritualidade resolva os seus problemas. Veja o absurdo do que está sendo pedido. Olha, por que vocês não influenciam fulano para que ele repasse o dinheiro que eu estou precisando? Olha, infelizmente, existem pessoas que agem desta forma. Mas seremos cobrados por tudo isso. Não podemos nos esquecer. Vamos continuar nas preocupações do André Luiz.
censurá-los por não estarem à nossa inteira disposição. Foi o que nós acabamos de ver, né? A senhora reclamando: olha, você não está fazendo o que a gente combinou, você está com preguiça, você não se interessou pelo meu caso. Ora, gente, todo mundo tem o que fazer, né? E cada um tem que prestar contas do que é seu. Quem somos nós para censurarmos alguém? Nós estamos em dia com o que temos que fazer? Nós estamos em dia com o que planejamos antes de reencarnar? Com o que prometemos antes de reencarnar? Vamos olhar para o nosso primeiro, né? Vamos nos julgar primeiro. Complicar as consultas que lhes queiramos fazer com a desculpa de lhes testar a existência, né? Como se eles já não tivessem nada mais para fazer do que nos auxiliar, a gente ainda quer complicar. A gente quer trazer mais detalhes, a gente quer que o auxílio seja completo, duradouro, que saia eterno. Olha, é lamentável a gente pensar, ter pessoas que pensam dessa maneira, porque a vida delas não vai ser agradável. E do mais a mais, quando desencarnar, em vez de encontrar com seus amigos espirituais, em vez de encontrar com pessoas que possam lhe ensinar algo, quem que elas vão encontrar? Esses espíritos que foram escravizados por ela, né? Eles vão chegar lá, né? Nós que fizemos isso, vamos desencarnar, e ao chegarmos no plano espiritual, quem vai estar lá? Esses espíritos que foram acostumados a ficar conosco, a agir por nós. Alguns, quando despertarem, podem ser que nos perdoem e sigam o seu caminho, mas pode ter aqueles que não vão nos perdoar e vão verificar: poxa vida, eu estou há tantos anos parado na minha evolução porque você me escravizou. Então agora você vai, né, ter um pouquinho desse remédio. Né? Podem acontecer várias coisas, mas se a gente cuida da nossa vida, quando a gente desencarnar, nós vamos encontrar aqueles que fazem parte da nossa vida. Continuando nas preocupações, exigir-lhes a verdade total. Bom, exigir já é uma palavra forte. Verdade total, ninguém a tem, só Deus. Mas vamos colocar a verdade relativa para os nossos casos como a verdade total. Será que esses espíritos que estão se comunicando, esses espíritos amigos nossos, conhecem essa verdade? De novo, não é porque desencarnou que sabe tudo, que, né, não virou anjo e sabe tudo. Isso não existe. Cada um de acordo com as suas obras, cada um de acordo com o seu merecimento. E o conhecimento se amplia à medida que vamos estudando, que vamos reencarnando, que vamos exercitando os nossos conhecimentos na vida prática. Então, o conhecimento da verdade também é um processo. Assim como o nosso burilamento é um processo, o conhecimento da verdade também o é. E não podemos nos esquecer que às vezes a verdade total vai mais nos prejudicar do que ajudar. Por que vocês acham que nós desconhecemos o nosso passado remoto? Porque ele mais atrapalha do que ajuda. Então, exigir esta verdade total nos momentos de hoje
não é adequado. Criticar-lhes sem ponderação e respeito as falhas quando aparecem. Como a gente viu, né, não é porque desencarnou que é perfeito, então pode ser que surja algum deslize, que a gente perceba alguma coisa equivocada. Isso não nos dá o direito de sermos deselegantes, deseducados para com o outro. Os espíritos, mesmo desencarnados, também são nosso próximo. E olha que interessante, tudo que foi falado aqui em relação à espiritualidade, ela pode ser aplicada também à espiritualidade encarnada. Não é? Eu não posso exigir a verdade do meu irmão encarnado, a verdade total do meu irmão encarnado. Eu não posso criticar o meu irmão encarnado, porque eu sou cheio de falhas, cheio de erros. Eu muitas das vezes não admito a crítica. Jesus não criticava, Jesus alertava, aconselhava, ensinava, auxiliava. E sempre que assim o fazia, alertava, vá e não peques mais, ou seja, não erre mais, procure acertar, faça diferente. É assim que nós temos que agir também. Então, finalizando, os espíritos têm responsabilidade e os homens também. Todos nós temos as nossas vidas para seguir. Todos nós temos a obrigação para conosco mesmo, com o nosso crescimento, com a nossa evolução. Nós vivemos numa sociedade? Sim. Dependemos uns dos outros? Sim. Mas essa dependência é pacífica, é de comum acordo. Eu não posso escravizar ninguém. Eu não posso ser escravo de ninguém. Eu não posso depender exclusivamente do outro. Eu tenho que depender de mim, da minha consciência, dos meus atos, do meu esforço, assim como eles também o fazem. Neste meio de campo, uns ajudam os outros. Assim como nós temos que auxiliar o nosso próximo, aquele que está encarnado, que está junto a nós, que se aproxima de nós, os espíritos também fazem isso. Mas eles fazem isso na medida do desenrolar de suas vidas, assim como nós fazemos. Nós temos o nosso anjo guardião? Sim. Ele está sempre presente ao nosso lado? Em 100% do tempo, não. Até mesmo o nosso anjo guardião não fica 100% do seu tempo do nosso lado. Ele fica bastante tempo. Mas ele também tem outras atividades. Ele tem outras obrigações. Eles não vivem exclusivamente para aqueles que eles têm a responsabilidade de orientar. Nós temos espíritos familiares, nós temos espíritos amigos, nós temos os espíritos que nós auxiliamos eles nas casas espíritas. Então, amigos no plano espiritual, nós temos muitos. Nós temos que viver, eles têm que viver única e exclusivamente em função de nós? Não. Assim como nós temos obrigação para com nossos filhos, mas não temos que viver única e exclusivamente em função deles, porque nós também temos a nossa vida. Então, meus irmãos, lembremos de que a espiritualidade que nos cerca também está num processo evolutivo, assim como nós. Todos os espíritos vinculados ao planeta Terra estão em processo de crescimento, tanto moral quanto intelectual. Então, cabe a nós viver a nossa vida.
Podemos e devemos pedir ajuda, mas não podemos querer que eles vivam em função de nós. Não podemos exigir que aqueles espíritos que estão se comunicando tenham conhecimento total, sejam infalíveis, imaculados, como foram descritos aqui na lição, porque estão em processo. Como disse Paulo, tudo para nós é permitido, mas nem tudo nos convém. Porque é nossa obrigação analisarmos o que chega até nós. E assim com o que vem do plano espiritual. Essa é uma relação intensa que nós temos e que nós temos que saber lidar com ela. Espero que a gente tenha conseguido passar para vocês as questões colocadas por André Luiz, e sugiro que vocês vão até o livro, né, na questão 43, e leiam também para tirar a conclusão de vocês. Vamos fazer a prece de encerramento. Obrigado, Senhor. Obrigado, amigos espirituais, por estarem conosco, por estarem sempre tentando nos auxiliar. E nós, de nossa parte, tenhamos a inteligência de sabermos estar ao lado de vocês, compreender vocês e saber que, mesmo com o auxílio de todos, nós temos que fazer a nossa parte. Que Jesus nos abençoe, nos guarde e nos ilumine. Um grande abraço a vocês e até a próxima.